Olá, pessoal! Então vamos dar continuidade ao conteúdo Era Vargas. Só relembrando, Era Vargas iniciou em 1930 e finalizou em 1945. Foram 15 anos de Era Vargas. Foram 15 anos de governo do Getúlio Vargas. O governo do Getúlio Vargas foi dividido em três partes, que a gente viu na aula passada: o governo provisório, o governo constitucional. E nessa aula a gente vai ver o governo aí, do Estado Novo. Então vamos estar relembrando como que iniciou esse governo do Estado Novo. Então estava no ano de 1937, já era período para haver novas eleições, para ter um novo governante. E o Getúlio, ele deu um golpe nele mesmo para perpetuar no poder. O que ele fez? Então, naquele período, existiam muitos rumores, né, que tinha grupos comunistas no Brasil, e esses grupos comunistas queriam o quê? Tomar o poder. E ele elaborou uma carta, que hoje sabemos que foi uma carta falsa, né? Essa carta ficou conhecida como Plano Cohen, onde que na carta tinha o conteúdo que era uma carta escrita pelos comunistas e que ele iria derrubar o Getúlio, iria colocar fogo em diversas casas no Brasil. Então, mediante isso, para a população ficar segura, o Getúlio, ele falou que era bem melhor ele ficar no poder. Aí, nesse mesmo tempo, ele aciona, né, o estado de sítio, onde que ele volta a ter plenos poderes, e ele continua aí, no poder para governar. E é nesse quesito que inicia-se um novo estado, que foi de 1937 a 1945. O Estado Novo também é conhecido como ditadura do Vargas, porque nesse período muita gente confunde, aí é o início da ditadura? Não, o início da ditadura é em outros tempos, mas esse período ficou conhecido como ditadura do Vargas. Então, nesse período a gente tem plenos poderes do presidente, né? Quem manda é o presidente, ninguém pode bater de frente com o presidente. Se bater de frente vai ter algumas coisas, né? Vai acontecer algumas coisas, ele vai revidar. Também a polícia, né, tá apoiando o Vargas nesse período. O Vargas vem falar que ele não quer greves no seu governo. Esse período também houve pena de morte. Vargas vem falar que ele não quer nenhum partido político, o único partido político que vai existir é o dele. E em 1938, o Vargas, ele cria um departamento, que é o DASP. O que foi esse DASP? Que é o Departamento Administrativo do Serviço Público. Qual era o objetivo desse departamento? Organizar a estrutura administrativa do Estado, né? Como assim? O que é isso? Eu não entendi. Esse DASP, gente, era tipo aqui em Niquelândia. Vamos voltando para o governo de Niquelândia. Aqui, Niquelândia tem várias secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria de Turismo, Secretaria de Agricultura e assim sucessivamente. Então, esse DASP tem esse objetivo, né? Separar aí, os poderes, os órgãos administrativos. Isso tudo com um único objetivo: organizar a estrutura administrativa do Estado. Em 1939, o que o Vargas ele cria? Ele também criou outro departamento, porque ele nota que até então somente ter esse governo autoritário não estava resolvendo muito a situação. Então ele vai estar criando um departamento que vai estar auxiliando, cuidando da imagem dele. Então, esse DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Qual é o objetivo desse Departamento de Imprensa e Propaganda? Em primeiro lugar, censurar os meios de comunicação. Então, quem criticasse o governo dele iria sofrer censura. E esse DIP também, ele usava para fazer propaganda a favor do seu estado. Então, ele criava uma imagem, por mais que ele era um governante, um presidente autoritário, né? Mas esse
DIP, esse departamento de imprensa, tinha o objetivo de o quê? Suavizar o autoritarismo dele. Então ele utiliza esse departamento para mostrar uma face que na verdade não era dele, mas com o objetivo de que as pessoas gostassem dele de uma forma meia carismática, né? Ele queria se sentir um presidente carismático, que a gente pode observar, notar pelas imagens aí, né? Primeira imagem, ele está próximo de crianças, sorridente, tocando no queixo, né, da criança. Na segunda imagem, ele está no meio de diversas crianças, sorridente. Então, ele quer mostrar para a população, não somente para os brasileiros, mas o povo de outros países, que ele é um presidente preocupado com o bem-estar da nação. E ele espelha isso, né? E ele começa a cuidar de quem? De quem vai ser o futuro da nação, que são as crianças. Nesse período que ele cria o DIP, inclusive ele sai, uma das capas de revistas internacionais, a Times, divulgando, né, esse trabalho dele. Então, bem feito esse lado carismático. Então, esse DIP, que a princípio, assim, resumindo, o objetivo dele era para que Getúlio Vargas conquistasse a aprovação política, né, por meio de um apelo carismático, que a gente pode notar aí, ó, a primeira imagem, ele está na frente de um orfanato, na segunda, parece que ele está em casa, né, recebe visita de crianças, a terceira, ele está no meio de trabalhadores, e a última aí, ele está próximo de crianças. Então, aqui a gente pode notar que quando a gente fala de Getúlio Vargas, uma frase que é bastante conhecida, que os livros trazem, fala que ele é pai dos pobres e mãe dos ricos, que ele fazia uma política voltada para os pobres e também fazia uma política voltada para os ricos, né, onde que ele tinha um apoio maior. Então, nesse período o governo já está bem autoritário, como fala ali, ó, prisão de qualquer opositor. Então, quem fosse contra ao governo de Vargas, ele era preso. Diversas pessoas foram presas nesse período, não somente presas, como também executadas, que ia contra, batia de frente com Getúlio. Apoio das Forças Armadas, o Exército está aí, ó, apoiando literalmente o Getúlio, e ele se simpatizava bastante com o fascismo, né? Aquele governo ditador. Então ele simpatizava, porém ele falava que ele não era de direita e nem de esquerda. Mas a gente nota que a política dele, o governo dele, assemelha-se à política do fascismo, da parte autoritária, né? Repressora, e assim vai. No ano de 1938, gente, um grupo ali, ó, tenta dar um golpe no Getúlio. Inclusive o golpe foi fracassado, né? Golpe fracassado da AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, que tenta tirar o Getúlio do poder, mas não consegue. Essas pessoas, elas são derrotadas, né? Os líderes foram presos, mas más línguas falam que os líderes não foram presos, os líderes foram executados. Então, Getúlio está aí, ó, firme e forte na política. Então, aqui, ó, política internacional, exploração de rivalidades para obter vantagens para o Brasil. Então, nesse período já está no ano de 1940. Aqui a gente já tem início, né, da Segunda Guerra Mundial. E aí, o Brasil vai apoiar quem? O Eixo ou os aliados? O Brasil nesse período, ele fazia comércio tanto com o grupo aí do Eixo, quanto com o grupo dos aliados. Mas o objetivo dele, como fala aí em cima, exploração de rivalidades para obter vantagens para o Brasil. Quem pagasse melhor, o Getúlio iria estar apoiando. Com que objetivo? O Getúlio queria arrecadar, né, bastante dinheiro, que ele tinha um projeto em vista, né, um projeto de industrialização do Brasil. E que
que eu vou estar falando lá na frente, que no final aí ele vai apoiar os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vai mandar diversas verdinhas para cá, onde que o Getúlio ele vai aí, ó, ele vai investir em empresas, indústrias de siderúrgicas, empresas siderúrgicas que trabalham com metais, criações de metais transformam em máquinas, né? E o Getúlio é considerado aí o cara que iniciou a industrialização no Brasil, porque antes era só café. A partir do Getúlio já tem aí indústria, já tem fábricas e a economia já não, a base da economia não é só do café, tem aí as indústrias. Então vamos voltar aqui, o Brasil não está nenhum dos lados, o Getúlio está em cima do muro, não sabe se vai apoiar o eixo nem os aliados, como eu falei anteriormente, quem investir melhor no Brasil, Getúlio iria apoiar. Porém, em 1942, o que vai acontecer? Os navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães. Então, nesse ano, o Getúlio ele decide que vai apoiar os aliados. Ele não entra na guerra nesse período, mas ele decide, por meio aí, ó, dos alemães ter bombardeado navios brasileiros, afundado, né, navios brasileiros, o Getúlio decide que vai declarar guerra contra o eixo, né, Alemanha, Itália e Japão, e vai ficar do lado dos aliados. Então, no período, ó, vamos continuando, 1943, o que tem? Lembra que na primeira fase do governo de Vargas, que ele fala que vai criar, né, reconhecer as leis trabalhistas, ele só vem consolidar, efetivar em 1943. Ele sofreu alguma pressão? Não. Ele quer que o lado do trabalhador, essa classe trabalhadora, fica mais do lado dele, né? Então, que fala aí, ó, em 1943, edição da CLT, que é consolidação das leis trabalhistas. Então, aí o trabalhador tem uma carteira assinada, tem salário, tem férias e assim sucessivamente. Mas o Brasil entra na guerra, de fato, na Segunda Guerra Mundial, em 1944, né? A FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que ele manda, né, para estar auxiliando aí aos Estados Unidos. Essa força vai desembarcar na Itália com aproximadamente aí, ó, 25 mil homens. E aqui, vamos ver. Já está se passando, né? Já se passaram diversos anos. E aqui já chega aqui, ó, diversos setores sociais começam a pedir democracia interna por meio de comunicação, apesar da censura. Os anos se passaram e a população observa que Getúlio ele está no poder e ele não tem intenção de sair. Eles começam o quê? Se organizar. E eles querem que o Brasil volta a ser um país democrático, né? E quer que Getúlio saia do poder. E o Getúlio vê que o Brasil está contra, e até o próprio exército já começa a ficar contra ele. Que o próprio exército observa, Getúlio não vai sair, ele tem que sair, a gente precisa de novos governantes. Então, mediante a isso, o Getúlio observa que ele não está tendo grande aceitação, e ele vai fazer o quê? Ele convoca eleições para o ano de 1945 e acaba com a censura e a anistia dos presos, né? A anistia vai soltar aquelas pessoas que estavam presas. Mediante isso, ele volta a ser, tipo, entre aspas, bonzinho. Porém, esse lado bonzinho dele não convenceu muita gente, não. Não convenceu mesmo. Aí ele fala, não, pode ter nesse momento, pode ter partidos políticos. Vamos voltar a ter partidos políticos. Ele mesmo cria dois, que é o PSD e o PTB. E o grupo aí de oposição, partido de oposição, foi a UDN. Porém, a população e o exército não ficou muito satisfeito. Porém, houve, né, um fato, em 1945, o exército chega no Getúlio e fala, Getúlio, já deu,
a gente não quer você mais no poder, não. E mediante a isso, ele não tem, né, o apoio do exército, que era o exército que era a base de sustentação da sua política, do seu poder. Mediante isso, ele tem que o quê? Se retirar. Como fala, em 1945, é afastado do poder pelo exército, que temia uma nova tentativa golpista do presidente, porque sempre que estava próximo de haver novas eleições, ele arrumava um jeitinho, dava um golpe, né? Um golpe nele mesmo e perpetuava no poder. Então, nesse quesito, quem fica no poder? Então, a era Vargas termina aí, quando o exército, né, fala, Getúlio, pode sair que agora não dá. E quem fica no poder? José Linhares, que nesse período ele era presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal. E assume o poder até que novas eleições tivessem transcorrido e o novo presidente assume. Aí acaba a era Vargas, gente. Porém, o Getúlio tem um segundo mandato, que as pessoas não compreendem, que pensa que esse ano de 1950, pensa que é a continuação da era Vargas. Não é, isso já é um segundo mandato. Em 1950, o Getúlio ele volta à presidência por meio de golpe? Não, ele entrou naturalmente aí. Ele entrou por meio de eleições, porém, 4 anos depois que se passou, ele não estava fazendo um governo muito bom, a população estava insatisfeita e ele não tinha apoio dos militares e estava ali pressionando ele para sair do poder. Como fala aqui embaixo, a população também estava muito descontente, pois a situação econômica do país estava ruim. Porém, Getúlio Vargas, ele bate o pé. Eu não saio, não vou abrir mão do poder, eu só saio do poder morto. E foi isso que aconteceu, né? Que todo mundo sabe que ele próprio suicidou-se. Em agosto de 1954, Vargas suicidou-se no Palácio do Catete, com um tiro no peito. Aí é uma frase que ele falava, só morto sairei do Catete, que era o palácio, né? E foi assim a história. Porém, essa parte aqui do segundo mandato, de 1950 a 1954, não entra no período de Era Vargas. Era Vargas é apenas de 1930 a 1945. É esse o conteúdo, pessoal. Até!